A partir do momento que você aplica e entra numa posição de contribuidor individual, daí para você dentro da organização desenhar o caminho e fazer a transição de carreira de contribuidor individual para a liderança é mais fácil, né? Estando dentro da empresa pode ser mais fácil, né? Então eu apostaria nesses dois caminhos. Esses são os dois caminhos que eu enxergaria para você. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Produto em Pauta Mentorias, né? A ideia aqui, né, desse podcast, dessa série, é trazer pessoas, enfim, que estão buscando algum tipo de mentoria, tem alguma dúvida, algum desafio, enfim, trazer para a gente conversar sobre esse tema, porque muitas vezes a dúvida de uma pessoa acaba sendo a dúvida de outras pessoas também, né? E hoje eu estou aqui com o Helder. Poxa, obrigado aí por ter topado participar, Helder. Conta um pouco pra gente aí da tua história, como é que você foi parar em produto, e fica à vontade, se você quiser emendar já no tema, no desafio que você tem, enfim, vamos conversar. Maravilha, Joca. Pô, agradecer demais também a oportunidade, né? Tá falando contigo. É um grande momento aqui para mim, né? Por ter entrado na área de produtos e depois descoberto, né? Todos os seus conteúdos, ensinamentos, isso é muito rico para mim aqui, essa oportunidade. Meu nome é Helder, né? Eu sou de Salvador. Né? Entrei na área de produtos depois de abrir um negócio. Iniciei aqui em Salvador com a Software House, ainda na universidade. Eu sou formado em ciência da computação e lá na universidade me juntei com alguns amigos para poder abrir um negócio. Todos eram da computação, todos desenvolvedores, e eu sempre tive um pouco mais de aptidão com essa parte de pessoas, mercado, negócio, por ter sido de empresa júnior. E aí acabei me enveredando muito para esse meio do caminho, né? Que é conversar com o cliente, entender necessidade e voltar para dentro de casa para pensar em um projeto para oferecer serviço para esse cliente. E ali foi a minha primeira experiência, foram alguns anos nessa software house. Saindo de lá, eu trabalhei no Itaú, uma experiência muito positiva no Itaú, meu primeiro contato com pagamentos, uma área que eu sou apaixonado. Me desenvolvi bastante lá porque eu olhava para múltiplos produtos. Então, um lado eu olhava carteiras digitais, outro lado eu olhava para PayPal. Então, era Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e PayPal, que era uma parceria institucional, uma grande experiência também, né, por você estar lidando com um grande player ali. De lá também tive a oportunidade de rodar e fazer algumas coisas. Fui de founding team de uma startup investida pelo Canary. De lá também trabalhei na ThoughtWorks e no final Boticário, onde atuei por três anos, trabalhando em produto interno, então já experimentei um pouco de cada coisa. E nesse processo todo, por mais que a gente não tenha sido líder direto, né, em produtos, né, eu já desenvolvi liderança em algumas outras cadeiras, até indiretamente. Né, na ThoughtWorks eu tive a oportunidade de desenvolver alguns PMs, no Boticário também, né, trabalhando direto também na parte de cultura ali, desenvolvendo alguns pontos importantes de cultura e processos. E no negócio que eu tive, né, na Software House, já fui líder funcional, só que nunca atuei diretamente como um líder de produtos, e aí a gente fica sempre na dúvida, né, de como se comunicar com o mercado, de que é uma pessoa que está pronto para ser líder de produtos, ainda sem estar numa cadeira, né, de fato. Né? Acho que esse é um pouco do desafio aqui e uma curiosidade de entender como é que você propõe aí que a gente faça esse movimento no mercado. Esse é um movimento, eu diria até ousado, né? Porque você está buscando, né, uma posição de liderança específica em produto sem ter tido, né, a oportunidade de vivenciar essa posição de forma, de maneira formal, digamos assim. Mas conta mais, lá na TW, você chegou a ter PMs reportando para você, lá na TW, na Boticário, eles reportavam para você? Como é que era essa liderança que você exercia lá? Perfeito. Na TW, a gente tinha uma experiência de desenvolver os pares. Né? Então, eu trabalhava em um projeto específico, um projeto interno, onde esses pares, a gente acabava sempre dividindo atribuições ali do produto
e eu fazia toda essa parte de desenvolvimento pessoal e profissional deles, né? A gente tinha lá um processo para fazer acompanhamento, desenvolver essas pessoas e fazer com que elas, no final das contas, a gente precisava fazer uma avaliação também dela, enfim, né, todo aquele processo de liderança, né, vamos dizer assim, que é um pedacinho aqui, né, de uma atribuição de uma liderança de produtos. Já no Boticário, eu já tive uma experiência muito mais voltada para a cultura, né, desenvolver práticas de produtos, né, junto aos meus pares, né, a liderança me deu a oportunidade, né, de estar à frente de um processo de cultura, onde eu tive a oportunidade de mexer todo o processo ali de discovery, né, realizando algumas alterações de práticas, né, promovendo também algumas dinâmicas para difundir um pouco da cultura de produtos, né, fazendo essa troca com os outros times, né, engenharia, né, UX, negócio, meio que esse trabalho para que as pessoas começassem a pensar um pouco melhor na forma de produtar. Legal, legal. E chegou a ter nome esses papéis que você ocupou? Tinha algum título, algum nome, alguma coisa assim? Não? Eu era uma pessoa PM como meus outros pares em todo esse processo, só que de fato as atribuições elas eram, né, específicas, né? No Boticário eu tinha essa oportunidade por ser uma pessoa que tinha um pouco mais de tempo de experiência com produtos, hoje é um pouco mais de 7 anos, e aí tive essa oportunidade de puxar, né, esse ponto que é bem importante no dia a dia de uma pessoa de produtos, né, que são as práticas, né, uma forma diferente de mudar o nosso processo. Entendi, entendi. Não, estou te perguntando se tinha algum nome específico, porque eventualmente é algo que você pode até utilizar. Porque aí eu estou pensando, qual que é minha linha de pensamento e por que que eu fiz essas perguntas? É, enfim, você vai, né, ou já está se apresentando para as empresas, né, como candidato a uma vaga de liderança, uma vaga de GPM e tal, né? E aí o que que as empresas normalmente fazem? Elas vão olhar o teu histórico ali e ver, poxa, e aí, o que que o Helder tem de líder, né? O que que ele fez de liderança, né? Então, se eventualmente esses papéis que você ocupou tivessem algum título interno, que fosse título interno mesmo, sabe? Líder de desenvolvimento de pessoas de produto, ou enfim, head de cultura, ou alguma coisa assim, sabe? Que tivesse algum nome que trouxesse, né, esse papel de liderança que você ocupou, poderia ser útil para colocar no LinkedIn ali. Mas você já falou que não tem. Então, isso ainda cria um dificultador a mais, né, no momento que você vai se aplicar. Então, aí, na verdade, a minha recomendação seria, sempre quando você for se aplicar nessas vagas, né, principalmente vaga de liderança, se aplicar, enfim, mandando ali o e-mail, né, para a pessoa que está recrutando e até, se possível, para hiring manager, né, se tiver disponível a hiring manager, e aí colocar uma explicação mesmo. Poxa, por que você está aplicando para uma vaga de GPM se você não tem histórico de GPM, né? Então você tem que criar esse histórico todo para você conseguir, enfim, justificar por que você está ali, né? Por que você está aplicando. Senão a pessoa não vai te dar a mínima bola, no final das contas, né? Se ela tiver num pool de 5 pessoas, né? 3 pessoas com cargo de GPM, 2 sem cargo de GPM, ela vai dar atenção para quem já tem cargo de GPM. Se você não empurrar um pouquinho o teu perfil, né, mais para cima da lista, a pessoa não vai puxar, né? Você que vai ter que empurrar o teu nome na lista. Né? Então explicar, olha, me candidatei para essa posição porque, apesar de não ter tido cargo formal, né, de gestão de PM, fiz esse trabalho de liderança na TW fazendo isso, isso e isso, e depois no Boticário fazendo isso, isso e isso. Foram momentos de liderança ali, né, mesmo que sem o título propriamente dito, mas que me capacitaram para estar aqui, né, me candidatando para uma vaga de GPM. Acredito que estou preparado para fazer um excelente trabalho nessa carga de GPM. Ou seja, você que vai ter que se empurrar para o topo da lista ali, né, e aí para quem abriu a vaga, para hiring manager. Se você tiver conhecidos, né, pessoas conhecidas da empresa, né, que tiver na vaga de produto, tenta abrir contato com elas também, falar, ó,
fulano, estou me candidatando aqui, pô, me dá uma força e tal, né? Minha situação é essa, né? Apesar de eu não ter o cargo de liderança, né? Já tive essa experiência. Se for uma pessoa que já trabalhou com você, né, em outros lugares, ainda pode te puxar. Então eu iria para aí. Então acho que a primeira estratégia seria essa, mas sem querer te desanimar muito, é uma estratégia difícil, assim. Você vai ter que fazer bastante força, tá? Você vai ter que realmente empurrar ali. Nem todo mundo vai comprar essa história, né? E vai querer fazer essa aposta, porque no final das contas, né? Se a gente usar de empatia, né? Empatia é essa capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro. Se a gente usar de empatia, né, e se colocar no lugar da pessoa que está contratando, né? É aquilo que eu falei, pô, você tem 5 pessoas, 3 com GPM, e o Elder ali sem, né, histórico GPM, quem que eu vou olhar primeiro, né? Como é que eu consigo, né, chamar a atenção dessa pessoa para que essa pessoa preste atenção em mim e que eu faça sentido para essa pessoa, né? Para que eu seja, né, pensa, a pessoa está apostando, no final das contas ela está apostando ali, né, está fazendo uma seleção apostando quem que vai ser melhor para aquela vaga. Como é que eu ajudo ela a entender que apostar em mim, Elder, né, vai ser uma boa aposta, né? É isso que você tem que pensar. Então, acho que esse é um lado da pergunta. Agora, de novo, sem querer te desanimar, é um caminho bastante difícil, tá? E a outra sugestão que eu te dou é, beleza, continua aplicando para essas vagas aqui de GPM, mas aplica também para vagas de PM sênior, né? Por quê? É mais fácil você fazer a transição, né? Porque no fundo o que você está fazendo é uma transição de contribuidor individual para liderança, né? Só que você está fazendo uma transição de contribuidor individual para liderança, fazendo uma transição também de trabalho, né? Você estava numa empresa e indo para outra, né? É mais difícil, são 2 saltos, né? Que você estaria fazendo ao mesmo tempo, né? É mais difícil de fazer, assim. Não estou dizendo que é impossível, acho que dá, mas é mais difícil, né? Eu conheço até uma pessoa recentemente agora, acabou dando esse salto e acabou conseguindo uma posição de coordenadora de produto com 3 pessoas de produto ali para ela liderar. E ela era antes uma contribuidora individual. Passou até inclusive aqui no podcast. É, enfim, acabou de ter saído de um layoff, começou a aplicar para algumas vagas, encontrou uma vaga ali de coordenador e deu certo. Então, não é impossível, pode acontecer, né? Agora, outro caminho possível é isso que eu estava falando. Você pode se candidatar como uma pessoa PM sênior, né? Numa vaga de PM sênior, como contribuidor individual. E uma vez estando lá dentro, porque isso você tem mais histórico para comprovar, né? Você tem um bom perfil ali como, né, pessoa PM sênior, né? Então, a partir do momento que você aplique e entra numa posição de contribuidor individual, daí para você dentro da organização desenhar o caminho e fazer a transição de carreira de contribuidor individual para a liderança é mais fácil, né? Estando dentro da empresa pode ser mais fácil, né? Então eu apostaria nesses 2 caminhos. Esses são os 2 caminhos que eu enxergaria para você. Faz sentido? Faz sentido, super sentido. Eu queria entender um pouquinho também da sua visão. O que eu tento também destacar, acho que no meu currículo em si, né, eu falando um pouco da minha experiência, são um pouco dos impactos transversais e da visão estratégica, né? Aí eu queria entender um pouco da sua visão, Joca, como é que num processo desse você avalia o nível de senioridade desses profissionais, né? Um exemplo bacana no Boticário ter atuado em uma dor específica no meu produto que desenvolveu, né, um impacto transversal bem positivo ali, impactando 3 áreas diferentes, né? Então a gente tenta de alguma forma vender isso também, né? Como é que você enxerga os profissionais nesse processo de seleção, assim, falando um pouco sobre esse tipo de experiência? É, enfim, você tem que ter a oportunidade de contar. Eu acho que aí vai desde da tua carta ali de apresentação, né? Talvez contar. E aí, acho que uma coisa que é importante fazer também é entender bem a empresa e o desafio daquela posição, né? Por que a empresa está buscando aquela posição específica? Qual que seria o problema que eles estão tentando resolver, né? Trazendo aquela pessoa naquela posição, né? Se você souber bem isso, você vai conseguir
pegar algum elemento da tua história, né, e conseguir encaixar nessa conversa. Olha, vi que vocês estão procurando uma pessoa de produto para, sei lá, para gerir carteira digital. Poxa, né, tem tudo a ver com a minha história, porque eu já tive a oportunidade de fazer isso, isso e isso numa situação assim, nessa carteira digital aqui. Então, você tem que fazer esse link ali, trazer a tua experiência, mas não adianta você fazer um genérico, né? Contando toda a tua história e toda a sua experiência. Pode ter uma experiência que você achou mais legal na tua história, mas talvez essa experiência específica não seja tão relevante para aquela vaga específica. Então, o ideal é que você faça um estudo, né, entenda melhor a empresa e a posição, quais são os desafios, a missão daquela posição, para você cherry pick, né, que o pessoal fala, né, escolher a dedo ali, né, acho que essa é a tradução para o português, escolhe a dedo, dentro de todas as tuas histórias relevantes, né, da tua carreira, aquela história que melhor mostra a habilidade que faz sentido para aquela empresa, né? Se a empresa está procurando alguém que conhece bastante do mercado de tecnologia aplicada à educação, ou você tem alguma coisa na tua história que tem a ver com tecnologia aplicada à educação, ou que seja facilmente transferível, né, para tecnologia aplicada na educação, aí você pega isso e traz, né? Eu me lembro uma vez, uma amiga minha, enfim, trabalhava ali na Lopes, era PM ali na Lopes, né, e depois acabou saindo, começou a procurar outras posições, e eu conversei com ela, e aí falei com ela, poxa, você tem que pegar, né, o que é transferível, né, do que você fez ali na Lopes e em outros lugares para esse lugar. Você estava trabalhando ali com um corretor, corretor é autônomo, né? Então essa questão de expandir um pouco também, corretor é autônomo, não é um funcionário da empresa, mas é autônomo. Quem mais tem autônomo no Brasil? Você mesmo, né, Grupo Boticário, né, Natura, iFood tem autônomo, XP tem os autônomos ali, né? Poxa, então todo esse entendimento de gestão de produtos para autônomos é transferível, né? Então você tem que trazer essa informação ali quando você está fazendo a aplicação. Poxa, olha, eu acho que eu faço muito sentido para a posição, porque eu já tive a oportunidade de trabalhar nessa situação aqui, que eu acho que é muito relacionado com a situação que vocês têm aí, com, enfim, com o tipo de cliente, com o tipo de problema que vocês têm para resolver. Muito bacana, bem positivo esse ponto também que você trouxe. Faz muito sentido. Muito bom, muito bom. E que mais? Tem algum outro ponto que você gostaria de conversar? Algum outro tema, algum outro desafio? Eu tenho percebido que o mercado hoje, com a entrada da IA, né, acho que a IA tem entrado até muito forte, né, hoje mais no processo do que talvez há um ano atrás. Né, hoje a gente consegue ver que com as entrevistas, né, pelo WhatsApp, enfim, alguns métodos têm sido utilizados no recrutamento, tem sido mais difícil a gente conseguir, né, conversas, né, ou conseguir ter mais proximidade ali até da pessoa que está recrutando, né? Muitas vezes a gente não consegue ter acesso às pessoas, né? Você falou um pouco sobre indicação, né? Buscar pessoas que ajudem nesse processo. O que mais você observa assim dessas mudanças assim de recrutamento e como que nós PMs, né, podemos, né, de certa forma ficar atentos, né, para conseguir, né, se posicionar melhor para ser chamado para conversar essas vagas. Sim, sim, essa é uma excelente pergunta. Sim, eu tenho visto, né, essas ferramentas de IA, enfim, de chat ali pelo WhatsApp mesmo, né, fazendo a primeira entrevista, fazendo a primeira triagem ali, a gente sempre fica lá, poxa, e aí, na dúvida, como é que, né, será que vai para frente ou não vai? Você sabe que eu estou do outro lado, eu estou ajudando uma empresa a encontrar uma posição de produto ali. É uma startup pequena, tem três, quatro desenvolvedores ali, e está precisando de uma pessoa de produto ali para ajudar esse time a andar para frente. E aí, a solução que a gente acabou desenhando é uma solução de fazer uma primeira triagem num form, né? O form seria a primeira pesquisa ali, perguntando qual a experiência, enfim, com os temas ali relacionados, né, ao app que eles estão construindo. Pedimos para a pessoa baixar o app e descrever ali pontos fortes, fracos e prioridades e tal. Então, sim, cada vez mais, né, até por uma questão de escala, né, gestão de escala, é necessário, né,
pensar como é que a gente consegue navegar essa escala. Então, eu acho que é muito nessa linha. Primeiro, entender como navegar as IAs, né, para que a sua resposta se destaque no meio de tantas respostas ali, né? Eventualmente até usar alguma IA para dar as respostas, uma vez, sei lá, uma conversa via WhatsApp ou até um formulário ali, pedir ajuda, né? Obviamente não copiar e colar diretamente o que a IA cuspir, mas enfim, usar a IA como um thinking partner, né? Um parceiro, né? Ainda mais se você está usando IA há algum tempo, a IA já conhece você, já conhece a tua história, já conhece a tua história, já ajudou a revisar, né, o teu perfil, né, o teu CV. Então ela conhece bem a tua história e pode até te recomendar. Olha, Helder, aqui seria legal se você falasse sobre isso aqui e tal, né? Então te ajuda até a direcionar as respostas nesse primeiro passo. Então acho que o primeiro ponto é como é que você navega esse primeiro passo que está ficando cada vez mais automatizado, né? Exatamente para ganhar escala. E do outro lado, assim, né, também de novo, passando, né, por pessoa, recentemente, uma outra empresa também, eu divulguei uma vaga de head de produto ali, é, e aí, né, uma vez que eu fiz a divulgação da vaga, algumas pessoas me contactaram diretamente, exatamente o que você falou, me contactaram diretamente, mostrando esse interesse. E aí eu peguei, obviamente, essas pessoas que mostraram interesse e falei, olha, essa pessoa aqui mostrou, deu um passo a mais, né? Que é mostrar esse interesse. A pessoa mostrou interesse, ainda falou, cara, eu acho que eu sirvo por causa disso, 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 traz uma informação a mais para levar para a pessoa recrutadora. Então é uma chance de você subir na pilha ali de currículos que cai na mesa da pessoa ali, né? Você precisa dar um jeito ali, pô, como é que você consegue furar ali né, um monte de aplicações, né? Acho que falando agora de antipadrões, né, o que eu menos recomendo é essa estratégia de aplicar para todas as vagas que vem pela frente. Essa acho que é a pior estratégia que tem. Tem aquelas pessoas que pensam, poxa, vou aumentar o tamanho do funil, a boca do funil, porque quanto mais aumentar a boca do funil, mais deve cair. Mas, assim, o que acontece é que quando você aumenta muito a boca do funil, a sua aplicação para todas essas vagas vai ser aplicações muito rasas. Né? Você vai acabar usando praticamente o mesmo texto em todo lugar, né? Até para dar conta do volume e tal, e a tua aplicação acaba ficando rasa e você não ganha essa oportunidade de se destacar. Então, minha recomendação é sempre menos, né, aplicações, aplica para posições que realmente te interessam, que realmente você não só te interessam, mas que fazem sentido, né, a tua experiência faz sentido para aquela posição, porque isso aumenta as chances. E aí, antes de aplicar, faz aquele trabalho de due diligence mesmo, né, de entender bem a posição e a empresa, os desafios da empresa, e aí tentar encaixar a tua aplicação, né, a tua candidatura ali, da melhor forma possível ali com a vaga, né, e usando vários subterfúgios, né, mandando e-mail para quem abriu a vaga, mandando e-mail para o hiring manager, mandando mensagem WhatsApp ali para quem você conseguir achar, se você tiver amigos lá na empresa. Então acho que é isso, é tentar furar a bolha, né, e conseguir ficar no destaque ali da pilha de aplicações ali, de pessoas que estão aplicando para a vaga. Muito bom, bem bacana. Poxa, muito Muito bom. bacana aí a oportunidade em trocar contigo. Acho que são dicas valiosas aí para a gente, né, conseguir chegar onde a gente deseja. De fato, essa ambição aí, né, de pular para a liderança direto, pode ser um mega desafio, mas acho que vai ficar um pouco mais fácil ou menos difícil com essas dicas que você trouxe, com certeza. Muito bom, muito bom. Legal, cara. Poxa, que bom que foi útil. Obrigado por ter topado aqui participar, ter trazido esse tema. Acho que é um tema novo ali, diferente, acho que do que já foi trazido por todo mundo. É um tipo de passo diferente, né? E acho que traz alguns insights interessantes aí para as pessoas. Muito obrigado, Helder, por ter topado aí participar. E, pessoal, poxa, espero que tenha sido útil aqui, mais essa conversa aqui, esse tema todo que o Helder trouxe, principalmente esse desejo, né, que ele tem de fazer esse passo, né, de contribuidor individual, apesar de ter tido essas oportunidades de praticar um pouco de liderança, né, de uma forma um pouco mais informal, né, nos lugares por onde ele passou.
É um caminho que é difícil, né, como a gente conversou aqui, mas não é impossível, né? Teve uma pessoa recentemente que acabou de fazer isso, de conseguir fazer isso. Então, dá para fazer, assim, mas só requer uma energia diferente ali, você colocar um foco ainda maior nessa aplicação, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. Se você quiser ter uma mentoria como essa, sempre que eu publico aqui os episódios, tem o link ali, né, da minha agenda, é só marcar na minha agenda, né, como o Helder mesmo fez, e aí a partir daí a gente vai ter essa nossa conversa, combinado? É isso aí, espero que vocês tenham gostado do episódio e até o próximo episódio. Valeu! Você sabe, né, como o dia a dia de produto é difícil. A gente gostaria muito de poder conversar com a nossa usuária, né, com a nossa cliente todo dia, ou pelo menos toda semana, mas não dá, né, com essa correria toda. E foi por isso que a gente criou a Revelume. Revelume ela é uma agente de pesquisa que você define a pesquisa que você quer fazer, enfim, as questões que você quer descobrir, as hipóteses que você tem, sobe a sua base de usuários ali e ela vai conversar com essas suas usuárias pelo WhatsApp. E aí, a partir das respostas da usuária, em conversa absolutamente natural, ela faz um relatório ali com uma série de insights para te ajudar a tomar suas decisões do seu produto. Para conhecer mais, revelume.com, revelume com i no final.com.